Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho o prazer hoje em receber aqui o secretário de Cultura de Novo Hamburgo, Ralph Cardoso. Obrigado pela tua presença, Ralph, e seja sempre bem-vindo aqui no Conexão Política. Já é sócio de carteirinha aqui da Vale TV também, né? Pois então, é um lugar privilegiado, acho, para Novo Hamburgo, né? É um lugar onde as ideias são trocadas, as apostas assim no futuro da cidade também são lançadas por aqui, né? Então é um privilégio também. Eu acho que é o grande intuito da TV comunitária, né? Porque se a gente tem esse espaço, ele é amplo, democrático, eu acho que a parte mais importante é poder ouvir a todos e dar esse espaço, né? Especialmente para todas as vozes, né? E é uma coisa bacana, né? Porque a transição assim do tipo de mídia ou de comunicação que a gente tinha, né? E a gente que eu falo é a partir de ter nascido em 1975, então era papel, era jornal e lá pelas tantas a TV ficou colorida. A coisa era mais analógica, né? Mas hoje é tudo muito rápido, né? Sim. Então a oportunidade, eu penso que o audiovisual, que a TV em si, ela toma, né? Ela é muito forte, né? Quero pegar esse gancho do audiovisual contigo para a gente retomar um tema que já vem sendo conversado aqui em vários momentos na Vale TV, tanto no programa Estação Hamburgo, que eu já pude participar junto contigo, e tu anunciaste esse fato de se investir no audiovisual aqui no nosso município. Para quem não está por dentro, conta um pouquinho de como é que está funcionando esse programa. Então, hoje o audiovisual no Brasil ele tem sido uma das economias mais pujantes, né? No setor cultural, certamente a mais impactante, né? Então, quando em 2017 a administração da prefeita Fátima assume a prefeitura municipal, uma das demandas foi justamente esta, né? Articular a cultura, né, da cidade, estimular as atividades locais, mas fundamentalmente pensar com ousadia a forma como nós nos comportaríamos daquele momento em diante, né, enquanto cidade, enquanto desenvolvimento cultural, mas também a possibilidade de desenvolvimento econômico. Com essa demanda, a gente vai a campo e percebe, né, tanto pelas experiências anteriores, assim, quanto pela experiência no ambiente cultural, né, percebe que o audiovisual é indiscutivelmente o setor hoje que mais cresce, né, nesse ambiente. E começa a fazer os movimentos necessários para que Novo Hamburgo passe a fazer parte, então, desse circuito, né, de cidades que trabalham o audiovisual como uma ferramenta importante, seja no desenvolvimento econômico, seja na relação da autoestima da cidade, seja mesmo nas características assim para referência de futuro. Com essa questão da tecnologia, especialmente no celular, no tablet, a coisa ficou bem mais ampla, bem mais democrática, as pessoas estão podendo utilizar efeitos, recursos que antigamente eram muito complexos de se aplicar. E ali tu vai no programinha, já tem o presetzinho pronto, já monta. Exato. Então tá mais acessível também essa forma de utilização do audiovisual, não é? É o que a gente falava há pouco da Vale TV, né? A Vale TV hoje tu pode carregar no bolso. Sim. Né? Então, essa mudança de comportamento, né? Onde as pessoas, mesmo que não digam ou não saibam, né? Elas produzem audiovisual naquele videozinho de 10 segundos para o Instagram. Nas minhas viagens, eu estou em São Paulo, esses tempos fui no Startse também, que é um evento que fala sobre a questão do direito e tecnologia. Sim. E na noite eu estava assistindo Estação Hamburgo no meu celular, não passa na TV lá, mas enfim, isso aí. E é o tipo de produção que todos nós hoje com a tecnologia, né, principalmente a partir do smartphone, ela permite a gente produzir. Uhum. Né? Então, não se sabe onde chega essa ferramenta, mas se sabe, por exemplo, que um menino, uma menina com um pouco de habilidade, né, e desprendimento, do momento a outro pode se transformar numa plataforma ou num canal de 7, 8, 10 milhões de assinantes. Né? Então, é uma oportunidade assim, de transformação real,
né? Do ponto de vista do indivíduo, né? Eu posso trabalhar com isso, eu posso me envolver profissionalmente com isso, mas ela também é uma mudança de comportamento, né? A gente está numa virada de chave que muita gente já estuda e já aponta alguns caminhos, algumas possibilidades, mas para nós, leigos dessa tecnologia, né? É muito difícil imaginar o quanto ela ainda avança e o quanto ela pode impactar. Do ponto de vista do poder público, a gente tem que deixar a cidade preparada para poder se apropriar dessas ferramentas, né? Então, por mais que eu possa ignorar a tecnologia, eu não posso ignorar a responsabilidade que eu tenho em permitir que as pessoas da cidade desenvolvam isso, né? E construir essas pontes. Penso que é fundamental. Então, em 2017, a gente começa uma série de movimentos com pessoas do meio audiovisual, né, profissionais, principalmente diretores e produtores do audiovisual, para saber o que traria as suas produções para acontecer aqui na cidade, né? E a gente já vem conseguindo isso. A gente tem curtas-metragens que foram rodados aqui, diárias de longa-metragem que já foram rodados aqui, pilotos de série. Então, a cidade já entrou de uma forma ainda pequena, mas já entrou nesse circuito, né? A partir do momento em que a gente disse que gostaria de participar, né? Então isso é importante. A cidade disse que, olha, nós pretendemos que vocês venham para cá, né? Venham filmar em Novo Hamburgo. Só isso já é um movimento que atrai, né? E atrai em que sentido, né? Atrai para a nossa economia na medida em que produções maiores, né? Vamos imaginar um filme em que tu tem uma equipe de 80 pessoas, que não é algo gigantesco. É algo Aliás, comum, é um grande né? problema desses grandes filmes, são as locações. Exatamente. Né? Tu conseguir autorização no município para que ele né, permita que tu feche uma rua e possa ali fazer alguma filmagem. Então, esse é um aspecto muito interessante da cidade se propor a acolher, fazer né? isso, acolher isso. Né? E ter uma estrutura hoteleira, turística, que também permita esse desenvolvimento. Né? E aí eu acho que tem muito da origem assim, da cidade, né? Tudo que a gente conquistou com o setor coreano calçadista em relação à visibilidade mundial, né? Fez com que também a cidade se preparasse para ser uma excelente prestadora de serviço. Então, se tu precisar de um escritório para desembaraço de equipamento, por exemplo, bom, Novo Hamburgo tem essa capacidade de entrega, né? Se tu precisar de tradutores, Novo Hamburgo tem essa capacidade de entrega. E se tu precisar de uma infraestrutura de serviços como hospedagem e gastronomia, Novo Hamburgo também tem, né? Pela tradição das feiras, pelo impacto que a FENAC produziu, né, ao longo da história. Então, Novo Hamburgo, do ponto de vista da estrutura, está pronto, né? Do desejo e da movimentação política, administrativa, institucional, fez. O que faltava e está em curso é a cidade começar a se preparar profissionalmente para cumprir essas funções que produções vão trazer para cá. Por exemplo, né? A Vale TV é uma mostra disto. Ela, ao mesmo tempo em que nós dois estamos aqui na frente da câmera, tu tem profissionais que ficam na produção, tu tem profissionais que ficam na câmera, tu tem o cara da elétrica, tu tem uma série de profissionais para que a TV aconteça. Né? Então, na medida em que a gente trouxer produções para cá, nós vamos precisar de eletricistas, que é específico em relação ao audiovisual, né? E não é nenhum bicho de sete cabeças, é um bom eletricista que saiba trabalhar naquela atividade específica. Não tem interferência. A gente que trabalha com isso sabe o quanto a parte elétrica influencia no sinal, dá o ruído no áudio, enfim, todas essas questões, né? Que parecem mínimas, mas... Exatamente. E ao mesmo tempo a gente vai ter nas duas pontas. Tu vai ter algo que é muito simples, uma mão de obra muito tranquila de conseguir, como um carregador, por exemplo, né? Carregadores, pessoas que vão carregar como se fosse uma mudança, né? Ao mesmo tempo em que tu vai precisar de um técnico de áudio que saiba deixar aquela cena perfeita em relação ao som. Né? Exatamente. Então, essa cadeia toda que envolve o audiovisual, ela está sendo incentivada. Exatamente. Então, tu imagina, por exemplo, para o taxista aqui em Novo Hamburgo ter uma equipe de fora, né, da cidade, hospedada num dos hotéis da cidade com aproximadamente 80 pessoas. Né? Tu tem a dinâmica e a agenda do filme, do trabalho,
mas tu vai, Novo Hamburgo é a cidade do calçado, né? Cara, tu vai pegar um táxi, tu vai até uma loja de calçado para comprar um sapato para levar ou para a mãe ou para o pai, enfim, tu vai levar uma lembrança daqui, né? Não é incomum a gente saber, tu tá indo para Novo Hamburgo, me traz um sapato. Tchê, tu imagina com um hotel, é bastante né? comum, né? Enfim, então tu tem todo o ambiente econômico da cidade, ele vai acabar repercutindo essa vinda. E esse recurso que está vindo, ele é de qual monta? Então, a gente, nesse movimento, acaba que a Ancine, no início de 2018, ela lança uma modalidade chamada de coinvestimento regional, né? O que antes era restrito aos estados, né, e às capitais, que era o seguinte: a Ancine ela aportava para cada R$1 de Porto Alegre, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul, né, do governo do estado do Rio Grande do Sul ou da prefeitura de Porto Alegre, ela aportava outro R$1. Né? Então, tu fazia fundos para poder prospectar projetos. Ela, no coinvestimento regional lançado ano passado, ela estabelece, primeiro, que cidades não capitais possam entrar no coinvestimento, e segundo, ela sistematiza que a região sul, por exemplo, que é o nosso caso, é R$1 leva 4 da Ancine. Sendo o interior, não capital, leva mais 1. Então, a gente, com o investimento que está sendo feito aqui na cidade, na aquisição de equipamentos, principalmente para as escolas municipais, esse investimento foi aceito pela Ancine como uma contrapartida, e nós teremos um edital, possivelmente agora no segundo semestre, de 5.650.000 para a prospecção de produções audiovisuais. Né? A gente prevê ali, são 3 longas-metragens, por exemplo, né? São 10 pilotos de série. O que é o piloto de série? A gente pega a Netflix, por exemplo, e vê lá as séries todas. Né? O mercado ele não funciona mais como funcionou em algum momento em que tu pegava um bom material de apresentação, imprimia uma revista maravilhosa e ia vender para o dono do canal ou para o produtor, né, da Netflix, por exemplo. Como é que funciona hoje? Se tu não tem uma espécie de primeiro capítulo, primeiro episódio filmada, né, é muito improvável que tu vá vender. Né? Isso significa que a meninada que está saindo da universidade, por exemplo, que não tem dinheiro para fazer nem o seu curta-metragem, quem dirá fazer o seu piloto de série, né? Que é algo um pouco mais complexo, porque ele tem uma sequência já armada, tu está tirando a oportunidade de uma gurizada que daqui a pouco, com genialidade, conseguiria fazer, mas não tem a grana para fazer. Né? A gente lançou nessa proposta a ideia de 10 pilotos de série, onde nós vamos financiar cada piloto com R$100 mil. Né? Então, e R$100 mil tu faz um piloto de série, sei nacional, lá. Né? Exatamente. Netflix, fácil. Tu chega onde tu precisa chegar com esse teu piloto. Né? Com criatividade, claro, a gente não sobra, não sobra. Né? Tá, mas como assim R$100 mil não sobra para fazer? Mas com criatividade, nessa linha que a gente estava falando, tu viabiliza um piloto de altíssima qualidade. Exatamente. Né? Passa um recado. E permite que eu chegue com esse piloto nos executivos das principais plataformas. Né? Porque hoje a gente tem a Netflix, mas tem a Amazon, tem a Apple que está vindo, a Fox, eu acho que está abrindo também, a HBO. Então, opa, tu tem todo mundo chegando. São administradoras de conteúdo, né? Então, é uma ferramenta de entrada. Né? O que acontece se esse piloto de série é vendido a partir de ter sido feito em Novo Hamburgo? Muito provavelmente, pela relação que se estabelece com a cidade, a gente consiga cativar para que ele venha executar a sua série aqui. Né? E aí nós estamos falando, se para fazer um piloto tu emprega ali em torno de R$100 mil, dependendo da proposta da série, a gente está falando de 5, 6 milhões de reais. Né? Que é o valor aproximado das grandes produções que Netflix, por exemplo, hoje compra ou manda fazer, porque ela também é muito própria dos conteúdos, né? Ela faz. Né? Então, a gente está falando de um mercado que a gente não acessa, né? Novo Hamburgo não faz parte desse circuito. É possível que passe a fazer parte, certamente sim. Né? E esse valor de 5.650.000, ele vem do Fundo Setorial do Audiovisual, ou seja, não é o nosso recurso, por mais que eu defenda que fosse, né? Nesse caso não é o recurso do dinheiro do orçamento municipal para atrair
estes novos investidores ou essas novas possibilidades, né? Exatamente, é um investimento que a gente conseguiu captar. Qual é a contrapartida? É em torno de 1.400.000 que nós fizemos com aquisição de equipamentos. Né? Então, a gente está na fase final agora dos últimos produtos adquiridos chegarem. No momento que nós tivermos as notas fiscais comprovando esse investimento, a gente apresenta a Ancine e com isso vai poder lançar o edital. Né? Tudo isso já está amarrado, mas precisa que a contrapartida seja confirmada antes da liberação do recurso. Sim. Né? Que também não é uma coisa muito fácil, né? Que também não é uma coisa muito fácil, né? Que é o que a gente conversava um pouquinho antes de iniciar o programa, né? O desgaste não está no que a gente consegue perceber, está justamente no que as pessoas não enxergam, né? Não é como é que eu vou dizer assim, não é simples a gente chegar aqui, sentar e achar que está tudo pronto. Não, alguém chegou antes de nós dois aqui no programa, precisou ligar tudo, precisou testar todo o equipamento. No poder público isso acontece da mesma forma, né? Mas as engrenagens elas são mais difíceis, né? Os controles são fundamentais, eles são mais tensos, né? Então, coisas que poderiam ser muito mais simples, né? E na iniciativa privada são simples, no poder público é fundamental que não se simplifique, né? Ao mesmo tempo tem que ser desburocratizado, tem que ser feito com mais atenção em alguns casos, né? Mas é fundamental assim que as pessoas também percebam que existe um trabalho muito grande de muita gente para chegar ao ponto de se perceber o que está acontecendo. Essa forma de financiar, até do poder público financiar a arte, a cultura, ela se mostra fundamental para toda uma engrenagem da parte cultural, como tu bem falaste antes, né? Que desde a parte técnica, mas especialmente da parte artística. Sim. Onde tu vai ter os diretores, os atores, enfim, toda a parte que envolve o pós-câmera, né? Tem o pré-câmera e o pós-câmera. Como é que tu avalia a política de cultura hoje adotada em nível nacional, especialmente com as novas regulamentações da lei Rouanet? Ela, de fato, assim, ela busca, principalmente no discurso, assim, a fala da desconcentração, né, do recurso. Em uma medida, eu acho que ela alcança isso quando ela estabelece um teto numa lógica, assim, né? Olha, tu tem projetos até R$1 milhão, né? Ao mesmo tempo, ela apresenta uma série de exceções que tornam essa regra quase falha, né? Ao mesmo tempo, eu penso que o que ela trouxe de melhor, depois de todo o desgaste feito a partir da Lei Rouanet, foi a troca do nome. Né? Porque a Lei Rouanet não presta, a Lei Rouanet é para quem vive do dinheiro do governo, não sei o quê, que é um tremendo equívoco. Né? Tem irregularidades, olha, certamente sim, né? Como qualquer outro segmento de qualquer outro ambiente, seja privado, seja cultural público. O problema, né? Desgraçadamente sim. Né? Mas se massacrou de tal forma, e acho que foi uma cruzada muito equivocada assim, por parte da população, massacrar a Lei Rouanet, massacrar a cultura, né? A ponto de ser necessário trocar de nome para poder passar a valer, né? Porque substancialmente ela não mudou tanto assim. Né? Ela estabeleceu um teto de R$1 milhão, mas tu tem as exceções para grandes eventos, tal e tal. Né? Ela não necessariamente ela descentraliza o investimento que majoritariamente é Rio e São Paulo, porque é ali onde tu tem a maior força econômica brasileira também. Então, né, não é desprezível essa informação, mas tu poderia fazer isso através do Fundo Nacional de Cultura, né, que é a forma de distribuição de governo para os governos locais, seja estadual, seja municipal, onde tu pode determinar, não, nós vamos fazer um edital especialmente para a região sul. Né? E para isso nós vamos mandar para a região sul mais dinheiro do que nós vamos mandar para a região sudeste. Essa possibilidade existe. Né? Tu pode determinar que o edital ele vai preferir trabalhar com música. É uma escolha. Né? É uma indução em relação àquele setor que os governos podem adotar. Né? Então tu não precisaria necessariamente tratar da Lei Rouanet para mudar o destino da principal fatia desse recurso. Né? Mas, enfim, aconteceu e eu penso que a gente tem que aproveitar muito isto, né? Porque não é mais, então, a Lei Rouanet.
né? Se não é a Lei Rouanet, todos aqueles problemas que existiam, em tese, acabaram. Bom, beleza, acabaram os problemas, né? Vamos operar com o que a ferramenta oferece. E ela é uma ferramenta importante, né? Ela é uma ferramenta fundamental assim, para que as cidades possam desenvolver uma série de atividades, como, por exemplo, o Natal dos dois últimos anos aqui em Novo Hamburgo foi Lei Rouanet. A nossa orquestra está com um projeto aprovado hoje para poder captar recursos junto à iniciativa privada, né? Agora pela Lei Nacional de Incentivo, Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Não mais então a Lei Rouanet, para que possa justamente ampliar o que já faz, né? E de alguma forma também pensar em qual poderia ser o investimento que hoje é feito para a manutenção da orquestra, para ampliação do que a própria orquestra pode produzir, né? Então, os mecanismos de incentivo eles são fundamentais, né? E algo que eu penso que a cidade ainda não se deu conta, e a gente, quando vai falar de algo mais pontual, específico, talvez isso fique mais claro, Novo Hamburgo tem, no mínimo, 20 escolas de dança hoje, né? Que contrata professor, e não pode ser ou professora, né? Não pode ser alguém desqualificado, porque são escolas privadas. Se eu vou levar as minhas filhas para dançar, eu não vou levar numa escola que o professor é ruim. Né? Então, parte desse princípio que as pessoas contratadas são qualificadas. Então, precisa contratar professor, tu precisa contratar uma secretária para fazer o agendamento, pagamento de mensalidade e tal. Tu tem, normalmente, a locação da casa onde a escola está abrigada. Né? Isso é cultura. A gente está fazendo a cadeia, né, da economia criativa se movimentar. Porque quem trabalha numa escola de dança vive de arte. Né? Vive ou de dar aula, ou porque é secretária, mas enfim, aquela é a finalidade principal. Né? Os CTGs aqui em Novo Hamburgo, são aproximadamente 12 grupos organizados hoje. Né? Eles compram bombachas, eles compram botas, eles compram lenços, eles fazem os vestidos, né? Chapéu, ou seja, toda a indumentária, para a gente ficar só nisso. Quanto custa? Né? Da cabeça aos pés ali saiu piochado. Né? Isto é cultura. Né? Esse ambiente gera onde uma cadeia econômica. Claro, né? onde a costureira, a loja, né? o baile depois, onde toca o conjunto, onde vende a bebida, onde serve a refeição. Então, tem todo um ambiente em que a cultura movimenta e que esse ambiente mais informal, né, por exemplo, do que acontece dentro do festejo de um CTG, né, ele não está numa conta que a gente conseguiu já alinhar um pouco melhor para dialogar com a cidade. Novo Hamburgo teve, em 2018, aproximadamente 46 milhões de reais de receita em setores da cultura. Né? A gente está falando de fotografia, de teatro, de shows, de cinema. A gente teve, então, numa cidade de 250 mil habitantes, rastreado 46 milhões. Isso dá aproximadamente de retorno de ISS para a cidade em torno de 900 mil. Né? Quase R$1 milhão de retorno em imposto. Isso não é pouca coisa. Né? De um setor que a gente não enxerga enquanto importante na economia. Se a gente pegar uma banda que toca num dos bares da cidade, né, ela recebe o seu cachê. Umas mais, outras menos, mas movimenta. Né? Aquele bar se movimenta em função daquela arte apresentada ali, porque senão não teria esse investimento, não teria lógica. Né? Quantos ambientes como esse a gente tem em Novo Hamburgo funcionando bem hoje? Isso né? prova que a cultura ela é sustentável. Diferente do que se fala. Ela não só é sustentável, como ela ainda cria frutos para as próximas gerações, ela deixa um legado. Né? Agora, tem uma questão muito importante, a gente também tem ainda 5 minutos de programa, mas que eu queria tocar contigo, que é com relação ao teatro. Há uns anos atrás, eu me lembro que eu fui num evento organizado pela prefeitura, de algumas bandas que tocaram lá, e eu achei muito bonito o teatro, né, sou novo na cidade, mas naquele momento achei que era um diferencial, né? Exatamente, especialmente pelo espaço, a localização, né? Isso, é tudo bonito e tal, bacana, o som de lá dentro é muito bom, a acústica, né? Quando é que ele vai voltar a ser aberto? Nesse segundo semestre, indiscutivelmente. Né? Eu acho que cabe resgatar um pouquinho desse histórico, porque é importante para compreender a que ponto a gente chega. Né?
em dezembro de 2016, ou seja, antes de nós assumirmos a prefeitura, o teatro foi fechado para fazer a reforma e adequação em função do PPCI, né? Que é uma exigência indiscutível. Porém, o projeto executado, ele foi executado todo, o que estava descrito na licitação, só que o projeto era incompleto para a reabertura. E isto já tinha sido alertado pelos bombeiros em 2015. Né? Os bombeiros avaliaram o projeto encaminhado pela Secretaria da Cultura, mas indicaram, olha, sim, o que vocês estão fazendo está correto, mas é insuficiente. Mesmo assim, foi feita a licitação e foi encaminhada a obra. Sem que fosse feita essa etapa e os bombeiros avaliassem novamente, já concluso a obra, nós não tínhamos como fazer algo complementar. Então, em outubro do ano passado, foi que nós tivemos a liberação dos bombeiros para fazer uma nova licitação, já sabendo que não ia dar certo aquela primeira, era insuficiente. Né? Nós precisávamos terminar a obra, foi entregue em agosto. Em outubro, os bombeiros responderam para a prefeitura dizendo que era insuficiente, faltavam tais itens. Com essa resposta dos bombeiros, foi feito um novo projeto, um novo orçamento e lançada uma nova licitação já esse ano. Algo que deveria ser muito breve. Né? Porém, a empresa que foi a executora, venceu essa última licitação, ela foi fazendo de forma negligente os trabalhos a ponto de terminar o contrato e não terminar a obra. Então, a gente não só teve o problema naquele primeiro episódio, que não vence né, o que era necessário para reabrir o teatro, quanto a gente tem uma empresa que não nos entrega o teatro. Né? Isso faz com que a gente, primeiro, precise agora alinhar tudo que a empresa fez, listar. Né? A empresa foi multada de novo, já tinha sido multada, já tinha sido notificada. Quais foram né? Mas o que, do ponto de vista prático, interessa para a gente é que a gente não tem o teatro de novo, né? E ainda. Então, essa parte da listagem assim, do que ficou faltando da obra, né? Não é tanta coisa assim, ao mesmo tempo em que, mesmo não sendo tanta coisa, eu não posso dizer, olha, vem cá, tu trabalha com isso, vem aqui fazer para mim. Né? Não, tu tem que de novo medir, tu tem que de novo orçar, tu tem que fazer projeto e tu tem que licitar. Né? Então, esse é o tempo que a gente tem pela frente, mas algo que me estimula assim, a falar do teatro e tratar disso é que, primeiro, nós conquistamos no final do ano passado um recurso que vai reestruturar do ponto de vista de som e luz o teatro. Né? Ele vai ficar muito mais qualificado do que era, com equipamentos mais modernos. Né? As poltronas elas vão ser reformadas, muitas delas já não tinha mais como utilizar. Né? Além do desgaste natural, dela estar furada, dela estar rasgada, enfim, os braços quebrados e tal. Então essa parte vai ser consertada, reformada. E também a troca do carpete. Né, que com o tempo, obviamente, isso se desgasta e tal. Então, esse momento em que a gente sofre com a ausência do teatro, ele em seguida vai ser substituído pela euforia da retomada de um ambiente que é semelhante a esse que tu conheceu, com mais potência. Né? Porque, indiscutivelmente... Ele é um ambiente mais, um teatro mais aconchegante, diferente do que a gente tem ali no teatro da Fevale, que é uma coisa enorme, né? Mas ali é um teatro mais aconchegante, algo que comporta espetáculos de menor proporção, mas, enfim, que te exigem um conforto, a qualidade de som. Claro. Ralf, eu quero agradecer demais a tua presença. A gente ainda poderia conversar sobre a Casa das Artes também, que está em plena atividade e ainda com olhos a crescer mais ainda. Mas eu acho que vai ter que ficar para uma próxima conversa, porque o nosso tempo... Já vamos amarrar a próxima. Né? Exatamente. Eu fico muito feliz assim, com essas oportunidades, porque, e tenho insistido muito, sabe, Novo Hamburgo pode ser o que quiser, mas tem que querer ser. Né? Tem que fazer a escolha. Qual é a escolha? Qual é a cidade que a gente quer ser ali adiante? Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que se isso não passar por dentro da cultura, né? não passar por dentro da arte, a gente vai ter feito a escolha errada. Né? Porque cada vez mais o que as principais cidades do mundo têm são justamente as situações da criatividade. Né? Não é mais aquele necessariamente o modelo fabril A, B ou C. Né? Então, e isso a gente tem de sobra. Né? Então, acho que a gente está num caminho certo, assim,
Pena que não dá para correr o tempo e o relógio para saber como é que vai ser lá na frente, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. Mas eu acho que isso aí faz parte da graça da coisa também. Faz parte da graça da coisa, é verdade. Obrigado, viu, Rafa? Até uma próxima, viu?